Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que sim, tá? Aqui é o professor Adamo Silva. O conteúdo da aula de hoje é sobre o tema regra de 3, tá certo? O que é essa famosa regra de 3? Vou explicar para vocês aqui, ó. Regra de 3 é o processo utilizado para resolver problemas de proporcionalidade, em que são conhecidos 3 termos e se procura o valor do quarto termo. Ou seja, a gente conhece 3 termos. Aí a gente não conhece o quarto termo e quer determiná-lo. Aí quando isso acontece, a gente utiliza a regra de 3, ok? Serve para grandezas proporcionais. Vocês irão compreender melhor aqui daqui a pouco quando eu explicar alguns exemplos, ok? Aí outro detalhe que você tem que se ater é que a regra de 3 é simples. Quando é que ela é simples? Quando há apenas 2 grandezas envolvidas. Aí ela é simples. Ou seja, se tiver só 2 grandezas envolvidas, ela é simples. E caso ela tenha mais de 2 grandezas, ela é composta. Ok? Na aula de hoje, que é uma aula introdutória, nós iremos ver apenas a regra de 3 simples, que envolve 2 grandezas envolvidas. Ok? Observem esse exemplo aqui sobre regra de 3, tá? Uma costureira gasta 9 metros de tecido para fazer 6 camisas. Nesse problema está se trabalhando com 2 grandezas. Os metros de tecido, tá? Que eu vou resumir na palavra tecido, ó. Os metros de tecido e a quantidade de camisas, ok? Então camisas eu coloco aqui desse lado, ó. A gente vai associar os números, tá certo? 9 metros é o quê? É tecido ou é camisas? Tecido. Então eu boto aqui, ó, 9. 9 metros faz quantas camisas? 6 camisas. Estão percebendo? Eu associei cada número a uma palavra diferente, a uma grandeza diferente. Quanto tecido ela gasta para fazer 8 camisas? Esse 8 aqui é o que? É camisas ou é metros de tecido? Camisas, então eu vou colocar embaixo dessa coluna aqui, ó. Ok? Aí aqui, ó, como a gente está usando uma regra de 3, a gente tem 3 números, 3 valores, e não tem o quarto valor. O quarto valor a gente substitui pelo x. Então aqui, ó, a quantidade de tecido que se usa para fazer 8 camisas é o valor de x. Agora observem comigo. Pensem bem. Se eu aumentar a quantidade de camisas, eu também vou aumentar a quantidade de tecido, sim ou não? Sim. Ok? Porque quanto mais tecido, mais camisas. E quanto mais camisas, mais tecido. Como quando eu aumento camisas, eu também tenho que aumentar tecido, então são grandezas diretamente proporcionais, tá? Aí as setas aqui, ó, como quando uma aumenta, a outra também aumenta, então as setas apontam para o mesmo sentido. Como é que a gente resolve essa regra de 3? Olhem, eu vou ligar o 6 ao x, eu vou multiplicar cruzado. 6 vezes x. 6 vezes x, esse x é esse ponto significa vezes. 6 vezes x igual a 9 vezes 8. Ok? 6x, 6 vezes x é 6x. 6x igual a 9 vezes 8 é 72. X igual a... Como 6 está multiplicando x e o resultado é 72, então o que é que eu faço? A gente vai... Quando a gente multiplica vezes o x, para a gente desfazer essa multiplicação, a gente tem que dividir do lado oposto. Então a gente vai dividir 72 por 6. Ok? Esse 6 ó, que está aqui vai para baixo, vai para o outro lado para baixo. 72 dividido por 6. Efetuando esse cálculo, presta atenção. Dentro do 7, o 6 cabe quantas vezes? 1. 1 vezes 6
6. 7 menos 6, 1. A gente desce 2 agora. 12 dividido por 6, ou seja, dentro do 12, quantas vezes o 6 cabe? 2 vezes. 2 vezes 6, 12. 12 menos 12, 0. Qual é a nossa resposta do nosso cálculo? É 12. 72 dividido por 6 é 12. Então, x igual a 12 metros. Ok? 12 metros. Achamos a resposta. Qual é a resposta? Gastará 12 metros. Ok? Caso vocês não tenham compreendido, entenderam? Vocês podem voltar o vídeo e rever a explicação, tá? Agora a gente vai ver um caso de grandezas inversamente proporcionais, tá? A gente vai comparar, vamos lá, 6 homens. 6 é o quê? São homens ou trabalhadores, tá certo? Eles constroem um muro em quantos dias? Em 12 dias. Já descobrimos as grandezas, ó. A quantidade de homens e a quantidade de dias. Então, homens e dias. Agora vamos utilizar as grandezas. Quantos homens? 6 homens. Constroem um muro em quantos dias? Em 12 dias. Estão compreendendo? Quantos dias serão necessários para 9 homens? Esse 9 é o quê? É homens ou é dias? É homens. Então eu vou colocar 9 embaixo da palavra homens. Tá certo? 9. Aí, onde está aqui vazio embaixo do 12, a gente bota aqui letra X. Ok? Aí veja só, o muro é o mesmo. Pensem comigo. Se o muro é o mesmo e aumentar a quantidade de homens, ou seja, a quantidade de trabalhadores. Se eu aumentar a quantidade de homens, eu vou terminar o muro em mais dias ou menos dias? Em menos dias. Ou seja, quando a gente aumenta a quantidade de homens, tá? De 6 para 9 aumentou. O que acontece? A quantidade de dias diminui. Tá certo? Como quando a gente aumenta a quantidade de trabalhadores e diminui a quantidade de dias para fazer o mesmo muro, nesse caso são grandezas inversamente proporcionais. Entenderam? Por causa disso aqui, ó. Quanto mais homens, menos dias. Se eu aumentar a quantidade de trabalhadores para construírem o muro, eles vão terminar o muro em menos dias. Estão entendendo aí porque é inversamente proporcional? Nesse caso, a gente inverte os termos da razão que não possui o x. Ou seja, a razão que não possui o x, que é 6 sobre 9, a gente vai inverter. Por que a gente vai inverter? Porque as grandezas são inversamente proporcionais. Nesse caso aqui, ok? Então fica 9 em cima e 6 embaixo. A gente troca de lugar o 9 e o 6, ó. Aí faz 12 e repete o 12 e o x. Aí a gente multiplica cruzado, ó. 9 vezes x. 9 vezes x igual a 6 vezes 12. 9 vezes x é 9x. Quanto é 6 vezes 12? A gente multiplica, ó. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. 72. Aí, ó. 9x igual a 72. O que a gente faz? Como o 9 está multiplicando x, ele vai passar para o lado de lá, dividindo 72. Ok? X igual a 72. Aí observem, esse número que está aqui antes do x, ele fica embaixo do número que está do outro lado. Tá? Esse número que está aqui, quando ele passar para o outro lado, ele passa dividindo. Ok? X igual a 72 dividido por 9. Aí eu faço a divisão, ó. 72 dividido por 9.
Que número vezes o 9 dá 72? A gente sabe que é o número 8. Ok? 8 vezes 9 é 72. 72 menos 72, 0. Qual é a resposta? A resposta é esse valor aqui, ó, que a gente encontrou. 8, tá? 72 dividido por 9 é 8 dias. Então, serão necessários 8 dias. Achamos a resposta. Ou seja, se a gente tinha 6 homens e fazia o trabalho em 12 dias, se a gente aumentar a quantidade de homens que faziam o trabalho, né, para 9 homens, esses 9 homens que são mais homens ainda, né, eles vão terminar o muro em menos dias, ou seja, em 8 dias. Ok? Se 10 máquinas produzem 800 peças, quantas peças serão produzidas por 15 dessas máquinas? Vamos analisar aqui. Quais são as grandezas? As máquinas e as peças, tá? Então, a gente vai separar os números de acordo com as grandezas. Máquinas e peças. Quantas máquinas? 10 máquinas. Produzem quantas peças? 800 peças. Quantas peças serão produzidas por 15 dessas máquinas? Então, 15 aqui se refere a máquinas. Então, eu coloco embaixo da palavra máquinas. E aqui onde está vazio, a gente preenche com x. Qual é o número que eu vou multiplicar pelo x? Vou multiplicar pelo x o número 10. Ó. A gente multiplica cruzado. 10 vezes x igual aos outros dois que sobraram. 15 vezes 800. 15 vezes 800. Então, 10 vezes x é 10x. 15 vezes 800 é a continha que ele vai fazer aqui, ó. 15 vezes 800. Eu desço os dois zeros, ó. 8 vezes 5, 40. O 0 fica e o 4 vai. 8 vezes 1, 8 mais 4, 12. Então, 15 vezes 800 dá 12 mil. Conforme a gente viu aqui no cálculo, ok? O que é que eu faço com esse 10 que está antes do x? Esse 10 que está antes do x, ele vai passar para o lado de lá dividindo, porque aqui ele está multiplicando. E a operação inversa da multiplicação é a divisão. Ó, 12 mil dividido por 10. Ok? Para a gente dividir por 10, é só simplificar um zero. Ó. Aqui não termina em 0 e aqui em 0. Tira um zero de cima e um zero de baixo. Aí ficou 1.200 dividido para 1. X igual a 1.200. Ou seja, 15 máquinas vão produzir 1.200 peças. Ok? Achamos a resposta do nosso problema. Ok? Vamos lá, nossa resposta. Se 10 máquinas produzem 800 peças, então 15 máquinas produzem 1.200 peças. Ok? Então, alunos, essa foi a atividade da nossa aula de hoje. Não se esqueça de fazer as atividades que eu coloquei no grupo. Qualquer dúvida, podem contar comigo, beleza, alunos? Bons estudos a todos vocês.